Meu nome é Rodrigo Rico, estou aqui hoje com vocês para compartilhar um pouquinho da minha história. Eu sou fundador e CEO aqui na Octadesk, mas a Octa é uma das empresas que eu acabei criando ao longo dessas quase últimas 2 décadas. Então eu estou empreendendo há bastante tempo e durante esse tempo todo eu pude vivenciar muita coisa no mercado, principalmente entender os diversos tipos de gestores dentro dos seus devidos contextos ali, que foram formados pelas empresas. E fazendo aqui uma reflexão, né, de como que está o mundo hoje. Na verdade, eu vejo que nós temos gerações de gestores com cabeças diferentes. E eu acho que vale a pena agora a gente trazer um pouco mais um mix de como trabalhar melhor com essas diversas gerações que nós temos em mãos de gestores, para que a gente consiga alavancar resultados dentro da empresa. Então, eu sempre acreditei muito que através de uma gestão muito eficiente, a gente consegue realmente atingir resultados espetaculares e criar empresas realmente feitas para durar e que valorizam muito, crescem muito. São negócios realmente com bom potencial. Bom, o primeiro ponto, eu acho que vale trazer a questão de contexto econômico. Eu acho que é o primeiro cenário. Então, o primeiro cenário aqui, ó, falando é contexto econômico. Esse contexto econômico, eu acho que, principalmente quando eu comecei a empreender, foi ali no comecinho de 2004. Naquele momento, o acesso a dinheiro era muito raro, né? Não existiam fundos de investimento como nós temos hoje no mercado e o dinheiro custava muito caro. Então, para você ir lá no banco pegar um dinheiro para colocar na tua empresa, era um dinheiro muito caro. Então, isso forçou muito, naquele momento, naquela década principalmente, que os gestores e os empreendedores olhassem para suas operações de uma maneira a buscar o máximo de eficiência, a extrair o máximo da capacidade operacional dela para que realmente conseguisse entregar resultados fazendo o famoso ah, mais com menos. Então, acredito muito que naquele momento esses empreendedores eles estavam muito direcionados ali a buscar em cada canto da empresa uma oportunidade de realmente conseguir buscar uma empresa mais, tornar a empresa mais eficiente, seja em qualquer área, tá? Beleza. Aí a gente chegou na última década, principalmente nessa última década, o acesso ao dinheiro ficou mais fácil, os fundos de investimento começaram a trazer muito dinheiro de fora, ficou mais acessível conseguir essa grana com um capital muito mais baixo. E lógico que existe uma troca nisso. Os fundos de investimento começaram a cobrar das empresas a qual eles davam dinheiro ali um crescimento. Por quê? Porque se eu estou colocando dinheiro na tua operação, eu quero que sua empresa cresça o mais rápido possível. Para quê? Para que depois a gente valorize esse ativo e venda ele lá na frente. Essa é a cabeça do fundo de investimento, né? Então, eles colocam dinheiro na operação para que a empresa cresça bastante, para que o dinheiro dele valorize muito e depois ele liquide essa opção que ele tem lá na frente, de uma forma a tornar isso muito mais rentável. E isso forçou muito com que os gestores empreendedores olhassem para um aspecto completamente direcionado ali a crescimento. E aí você começa a abrir um pouco mão da questão da eficiência. Por quê? Porque você precisa acelerar e tem dinheiro e é barato. Então, o que aconteceu nessa última década? Muitas empresas focaram muito no crescimento, substituindo o refinamento da eficiência muito por força, para colocando mais pessoas na operação, buscando o tal do crescimento, realmente colocando muita energia, muita força, e como o dinheiro estava barato, era muito fácil de conseguir fazer isso, né? Então, lógico, tem questões onde nós nos deparamos ali com a qualidade da mão de obra que estava no mercado, teve que formar muita gente. Enfim, eu acho que nós conseguimos formar nessa última década bons gestores focados em estratégias de crescimento. Sendo que na década anterior nós tínhamos bons gestores focados muito na questão de eficiência. Eu acho que aqui entra um mix que a gente tem que olhar, né? E durante todo esse papo é isso que eu quero trazer para vocês, porque existem muitas oportunidades. O segundo ponto, sem sombra de dúvida, é o consumidor, que mudou absurdamente, né? Na verdade, eu diria muito mais do que o consumidor, é o comportamento humano ao longo dessas 2 últimas décadas, ele foi muito diferente. Ele está muito diferente, né? Nós fazemos hoje tudo por mensagens, nós queremos operar 24/7, ou seja, não, eu faço de madrugada, eu quero me relacionar com as empresas por canais digitais, ter uma experiência muito rápida, e principalmente, eu quero que aquilo que a empresa me prometa ser entregue muito mais rápido. Então, aquilo que a empresa me prometeu tem que ser entregue muito rapidamente. É a tal da promessa e entrega de valor. Isso aqui foi encurtado de uma maneira surreal.
E o que que isso daqui quer dizer? Na verdade, toda essa transformação fez com que todos os conceitos de marketing, de gestão, fossem revisitados. E novas ferramentas e métodos foram criados ao longo do tempo. O que eu quero trazer para vocês é o melhor dos dois mundos, né? Nós temos aí o mundo do crescimento, nós temos o mundo da eficiência, e nós temos aqui um novo consumidor, onde a gente precisa embarcar uma série de ferramentas e jeitos de trabalhar de uma forma diferente para conseguir entregar o quê? Resultados exponenciais dentro das nossas operações. Bom, apresentações feitas, eu vou trazer para vocês aqui, acho que o principal elemento de todos, o que move todas as empresas e que pagam todas as contas. O cliente barra consumidor, né? Esse é o cara que paga tudo. E ele é a peça fundamental hoje nas estratégias das empresas, e eu já vou falar o porquê. Bom, anteriormente Kotler falava muito dos 4 Ps e era muito centrado ali no produto, na promoção, em como levar a comunicação pro consumidor, né? Então, as empresas moldavam o consumidor naquele momento, né? Mas você vê, até Kotler teve que revisitar todos os conceitos dele, principalmente porque as empresas começaram a entrar numa era mais digital. Então a internet nasceu ali no começo dos anos 90, as empresas começaram a mudar a forma de interagir com o mercado e principalmente o comportamento humano mudou, né? Esse cliente ele mudou absurdamente. Então ele começou a se comportar de uma forma diferente, ele passou a ter um pouco mais de controle sobre a empresa e não a empresa ter controle sobre ele. Você quer um exemplo disso? Antigamente, mas assim, muito antigamente, se você quisesse reclamar alguma coisa com a empresa, alguma coisa que não funcionou bem num produto que tu comprou ou num serviço, existia um negócio chamado caixa postal. E é isso que as empresas direcionavam. Então as empresas tinham uma caixa postal, era um endereço onde você mandava uma cartinha e essa carta ia lá para uma inbox física. Era uma carta mesmo, você tinha que mandar via correio, ela caía lá nessa inbox e aí tinha um departamento dentro da empresa que ia ler essas cartas, interpretar ali o que o consumidor queria e, sendo bem honesto, na grande maioria das vezes isso acabava não dando em nada. Era uma exigência legal que existia naquela época e as empresas acabavam não fazendo muita coisa. E que voz tinha esse consumidor? Nenhuma, porque ele ia no máximo reclamar com uma outra pessoa que estava ali ao lado dele, né? Bom, isso daí mudou absurdamente, porque ao longo do desenvolvimento digital, né, com o nascimento ali da internet, as empresas passaram a se relacionar em canais digitais, e o outro ponto, os consumidores que começaram a ganhar muito, mas muita voz, na verdade, através das mídias sociais. E aí o que que aconteceu? Os consumidores começaram a moldar as marcas, né? Então você vai conseguir perceber aí numa série de marcas que a gente conhecia antes, e se a gente olhar agora, se eu pegar, por exemplo, o que que era o Itaú lá no começo, para o que é o Itaú agora, e o Itaú ele foi uma empresa que realmente ele sacou muito rápido que ele precisava se adaptar para esse novo momento mais digital. Então, desde o começo ali, quando ele percebeu que o consumidor já estava mudando, o Itaú já começou a mudar uma série de coisas dentro da empresa para se adaptar para esse novo consumidor que estava chegando ali. E aí o que que acontece? A gente consegue ver duas empresas completamente diferentes, aquele Itaú lá de trás para o Itaú de agora, com esse posicionamento mais digital e de conseguir realmente se conectar melhor com seus clientes e conversar melhor com ele, né? Mas o grande ponto é o seguinte, com as mídias sociais os consumidores ganharam muita voz e eles começaram a moldar essas empresas. Então eles foram realmente fazendo ali com os seus movimentos o que fosse necessário para ter um serviço de melhor qualidade, para ter um produto de melhor qualidade. Isso forçou as empresas a mudarem uma série de coisas. E com toda certeza a sua não é exceção a isso, né? E aí entram algumas questões, né? Quando a gente fala dessa mudança do consumidor, a gente já ouviu falar muito sobre transformação digital. Agora a gente vai começar a ouvir falar sobre muito da experiência digital. Mas no final das contas, é lidar com esse consumidor, com todo esse advento digital que nós vivemos hoje. Mas a gente não pode esquecer, sem sombra de dúvida, o aspecto físico da nossa empresa e tudo mais. Mas a gente precisa se adaptar e realmente entregar um pouco mais de comodidade para esse consumidor que está nesse mundo digital. E sendo bem honesto, nós somos esses consumidores, nós estamos consumindo digitalmente a todo momento. Então aqui eu queria trazer algumas questões, porque no final das contas, Kotler também acabou revisitando, entendendo que essa era digital estava chegando, ele falou, olha, acho que aquilo que a gente olhava muito para produto e promoção, a gente vai ter que começar a se adaptar e colocar o cliente como fonte de tudo, né? E é isso que eu chego agora com vocês para compartilhar um pouquinho
do primeiro C, dos 4 Cs que foram revisitados ali em marketing. E esses 4 Cs, na verdade, a gente vai falar muito sobre cliente, a gente vai falar sobre custos, a gente vai falar sobre comunicação e conversas com esses clientes, e a gente vai falar ainda sobre conveniência, né? Então a gente tem todos esses 4 Cs para cobrir. O primeiro C que eu queria trazer para vocês é cliente, que é a peça mais importante de todos e como que as empresas precisam se adaptar, né? Isso mudou o jogo completamente de lá para cá e o próprio marketing, como eu falei, se adaptou. Bom, felizes são as empresas que conseguem entender muito bem seu cliente, mas se você perguntar para qualquer empresa, para qualquer empreendedor, para qualquer gestor, se eles colocam o cliente no centro das suas decisões, você vai possivelmente escutar uma resposta que sim. Mas será que de verdade isso está acontecendo? Né? Então, o primeiro C do marketing, dessa nova era de marketing, né, ele traz o cliente como essa peça essencial ali no negócio. Por quê? Porque no final das contas, como é agora o consumidor que molda a empresa, eu preciso entender muito bem do meu consumidor em profundidade para conseguir moldar tudo dentro da minha empresa. Rodrigo, mas como que eu faço isso? Né? Então, aqui é onde eu queria compartilhar com vocês algumas práticas para que a gente consiga realmente extrair o melhor de tudo. Tenho certeza que boa parte das operações, elas acabam olhando muito ali para um universo de querer atender todo mundo. E aí entra aqui, acho que o primeiro cuidado quando a gente vai olhar para o primeiro C, que é o cliente. Tá? Se eu falar assim, você de fato conhece o cliente da sua empresa? Quem é o cliente da sua empresa? E muitas vezes as empresas acabam tendo dificuldades de conseguir explicar esse tipo de coisa, né? E realmente não é fácil, tá? Mas aí, trazendo um conjunto de ferramentas para clarear um pouco mais isso, acho que o dado começa a se tornar um pouco mais tangível, sabe? É bem importante isso. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é entender que quem faz tudo para todo mundo não faz nada para ninguém. Né? Tentar ser democrático absurdamente dentro da sua empresa não vai realmente traduzir isso em eficiência operacional e aí é onde você começa a não extrair o melhor valor da tua operação. Então, o primeiro passo, no final das contas, é entender quem é o teu cliente. Se tu está buscando realmente eficiência em tudo, você tem que profundamente entender o teu cliente. E como que a gente faz isso? Né? Tem um negócio chamado PIC, que é o perfil ideal de cliente. Em inglês, a gente chama de ICP, que é um nome bonito para se dar a isso, que é Ideal Customer Profile, ou seja, é o meu perfil ideal de cliente. Quem é o perfil ideal de cliente da minha empresa? E aí eu tenho algumas questões para começar a descobrir. Né? Para quem eu vendo mais? Para quem tem a melhor rentabilidade? Poxa, quem eu consigo o melhor ticket médio na ponta? Quem é essa pessoa? Quem é esse cliente que compra? E aí algumas formas de se descobrir isso. Né? Como que eu consigo extrair o perfil ideal de cliente? Esse é um ponto que aqui a gente já começa a trazer um universo de dados para poder tomar decisão em cima de algumas características ali para buscar uma otimização e mais eficiência dentro da tua empresa. Né? Então, eu sabendo quem é o meu cliente ideal, eu vou, sem sombra de dúvida, focar mais nele. Todas as minhas iniciativas dentro da empresa vão refletir realmente em trazer mais desse público para dentro de casa, porque eu sei que ele vai favorecer muito melhor a minha empresa, aumentando a lucratividade, ficando mais tempo comigo, comprando mais, um ticket médio maior, um volume maior, enfim, aqui as decisões que a gente vai tomar. Mas acho que o primeiro passo é para a gente, né, descobrir quem é esse perfil, né, quem é esse cliente, o perfil ideal de cliente, a gente precisa trazer as informações para a mesa. E aí você tem algumas opções para tirar dela. Se você hoje já está faturando, tá, né? Na verdade, você está emitindo nota fiscal, esse daí eu diria que já é um bom começo, né? Então, pegar os últimos 3 meses de faturamento, pegar as notas fiscais e pelo CNPJ descobrir quais são essas empresas que você faturou e quanto faturou por elas, ali está escondido já uma boa oportunidade, porque deve ter um padrão. Com certeza você vai conseguir chegar num padrão, agrupando, chegando ali, colocando isso numa planilha e realmente agrupando em grupos. Eu posso agrupar por ticket médio, eu posso agrupar por recompra. Aí eu vou determinar alguns critérios para isso,
para conseguir ter uma informação um pouquinho mais detalhada do negócio. Então, essa parte do perfil ideal de cliente vai me trazer ali algumas informações. Feito isso, eu vou pegar os grupos que mais me interessam e vou descobrir mais dados sobre ele. E aí eu preciso trazer alguns dados demográficos. Pô, em que lugar do Brasil esses caras estão? Qual o tamanho dessas empresas em números de funcionário? E aí eu começo a entender padrões. Então imagina que depois de um tempo eu consegui ali reunir as informações do meu sistema de faturamento. Cara, tabulei todas elas. Comecei a chegar nesses pequenos padrões, nesses grupos maiores. Falei, opa, esse aqui é um grupo aqui que parece ter um volume muito bom pelo ticket médio. Então, vamos lá, o que é um ticket médio, né? Na verdade, eu vou pegar a quantidade de produtos ali dividido pelo valor o valor dividido pela quantidade de produtos, é isso que a gente vai olhar. E no final do dia, eu vou chegar ali no qual é a média que cada cliente está me pagando. Ah, esse aqui é um grupo interessante. E aí, com toda certeza, você vai pegar o CNPJ dessas empresas e vai começar a pesquisar e enriquecer o dado. Parece um negócio difícil, mas não é. Hoje tem muita ferramenta para complementar informações de dados. Então, o Informe CNPJ ele acaba trazendo ali o número de funcionários, para que você consiga compor mais um dado sobre o teu cliente. É um dado demográfico, mas é importante. Agora, onde que esse cliente está? Em que lugar do Brasil? Né? Então, voltando, quantos funcionários, etc., eu começo a ter um pouco mais de noção de quem são os clientes que mais me interessam. Então, uma vez que eu tomei a decisão por escolher um determinado grupo de clientes para atender, porque falei, caraca, se eu pudesse replicar só um deles aqui, que está aqui na minha mesa, qual que seria? Seria esse grupo, porque ele tem um volume, um ticket médio interessante, e sem sombra de dúvida isso aqui vai aumentar a lucratividade da minha empresa, porque ele fica mais e tudo mais. É o meu melhor perfil de cliente aqui dentro. Feito isso, galera, feito isso, eu preciso agora fazer realmente um mergulho. E aí entra a função desse ser, de ser tão importante porque ele vai moldar a tua empresa. Então aqui a gente já tomou uma decisão de quem que nós vamos atender. E não quero atender todo mundo, eu quero atender os melhores, eu quero moldar a minha empresa para atrair mais desse público. Né? Então, a hora que eu entendi isso, o que, que eu tenho que fazer? Começar a conversar com essas pessoas, e aí eu vou lá falar com eles mesmo, num papo, para entender como que você descobriu a minha empresa, por onde que você veio? Ah, foi pelo Google? Ah, foi num blog? Foi num site? Foi no Instagram? Enfim, descobrir qual foi o caminho que essas empresas chegaram até mim. Né? Isso é muito importante de entender. O outro ponto é entender aquilo que mais chamou a atenção dele. Por que que você nos escolheu? Ah, por causa disso? Então aí vão sair atributos extremamente importantes. E aqui tem uma observação, tá? É muito importante você fazer as anotações com as palavras, exatamente as palavras que os clientes estão dizendo, porque é o nível de comunicação dele. Então é muito importante você estar se comunicando assim muito próximo dele, né? Então aqui entra essa questão de fazer uma pesquisa, anotar tudo que vier e com as palavras do cliente. O outro ponto que você vai perguntar para ele, tá, de 0 a 10, como que você me dá uma nota do nosso serviço, do nosso produto, o que que você achou? A nota, assim, via de regra, quando você está no telefone, o cliente vai te dar ali de 6 a 7,5, 8, né? Vai ficar por ali. Mas o grande ponto não é descobrir isso não, né? A pergunta que tem que ser feita depois é a mais importante. Porque eu perguntei para ele, que nota que você me dá de 1 a 10? E agora eu pergunto para ele, tá, beleza, e o que falta para eu tirar 10? Se ele não me deu 10, eu vou perguntar, o que falta para eu tirar 10? Aí ele vai falar, putz, falta isso daqui, falta esse ponto, eu gostaria de um pouco melhor, o atendimento fosse aqui um pouco mais customizado, que o produto tivesse uma determinada função que não tem, que o serviço alguém me ligasse, que fizesse isso, enfim, catalogar. Pesquisa mesmo. Então, estou entendendo o meu cliente e estou entendendo aquilo que faria ele me dar uma nota 10, né? Então, fiz uma pesquisa rápida, entendi de onde ele veio, por que canal ele chegou na minha empresa, o que chamou a atenção dele, descobri como que ele fala, quais são os jargões utilizados por essas pessoas, e depois eu ainda descobri, no final, o que faria ele me dar uma nota 10, porque isso vai trazer vários insumos para poder melhorar a operação para esse determinado cliente.
Então, eu diria que dentro desse primeiro C, o entendimento do cliente ele se torna muito importante. Por quê? Porque agora com essas informações eu consigo fazer um desdobramento dentro da empresa para fazer um posicionamento correto em marketing. Com as palavras que esse cliente usa, eu vou começar a trazer isso um pouco mais para as minhas comunicações. Aquilo que chamou a atenção dele tem que estar muito escancarado, porque se chamou a atenção desse grupo de empresas que eu considero como o perfil ideal de cliente, no final das contas, se eu me comunicar e também chamar atenção no mercado, eu vou atrair outros semelhantes a esse daqui. E aqui a gente começa a replicar algumas coisas. Então isso é muito importante porque isso otimiza investimentos dentro da empresa e você começa a trazer aquele perfil que de fato mais interessa, mais interessa. E o outro ponto, você descobrir os canais que são utilizados por essas pessoas. Então, se usou o Instagram, se usou o Google, você sabe por onde eles estão chegando. E é claro que daí os meus investimentos, as minhas ações em marketing, tempo e dinheiro, eu vou canalizar para esses canais que mais funcionam para esse público. Então eu paro de querer atender todo mundo e começo a atender simplesmente uma camada mais específica ali dentro da minha empresa para que eu consiga otimizar. Os meus vendedores, por outro lado, se na minha operação tiver vendas, eu vou preparar os vendedores para lidar melhor com esse público. E os insumos que esse cliente trouxer, esse grupo trouxer, eu tabulei ali, eu vou saber exatamente quais são os grandes insumos que eu posso rapidamente transformar a empresa. E esse daí é o primeiro C dos 4 Cs de marketing. Espero que vocês tenham gostado muito, porque aqui a gente trouxe o cliente para o centro do negócio, trouxe ali alguns exemplos um pouco mais práticos de como aplicar tudo isso no seu negócio para realmente trazer um resultado diferenciado. Eu acredito muito que dentro das empresas sempre tem oportunidade de fazer mais com menos. Sempre tem, sempre tem. De uma forma onde a gente consiga trazer um resultado diferenciado da sua operação sem precisar gastar mais dinheiro. Mais dinheiro. Né? Eu acho que esse daqui é o grande ponto. Tem dinheiro dentro de casa. Vamos mudar aqui a cabeça e buscar aí mais eficiência. Bom, enfim, se você gostou desse conteúdo, o que eu sugiro é acompanhe a gente porque nós estamos promovendo agora um evento chamado Gestor 4.0, que é a transformação digital e o ano da eficiência, onde a gente vai trazer o que? As ferramentas para que tudo isso daqui que eu falei aconteça. E esse evento é gratuito. Esse evento é gratuito, 100% gratuito. Então não perde, você tem que trazer os seus gestores. Você é empreendedor, traga seus gestores. Se você é gestor dentro de uma área de uma empresa, convide seus pares ali para que eles tenham a mesma pegada que você. Porque tem muita oportunidade de você realmente conseguir resultados, se destacar da concorrência e se tornar muito mais relevante no mercado sem precisar gastar mais dinheiro.